como parte da sua noite. E eu espero que Deus fale um pouco mais ainda ao seu coração através dessa mensagem. Eu quero te convidar então à palavra de Deus, ao Evangelho de João, que tem sido aí a base para as ministrações dessa série de mensagens. E como nós adiantamos a mensagem que pregaria hoje, preguei domingo passado, e a mensagem que eu pregaria no próximo domingo, eu estarei pregando hoje. No domingo que vem, com a graça de Deus, nós estaremos aqui, e mais uma vez nós estaremos explorando esse milagre, que foi o maior milagre registrado nos evangelhos, cuja autoria foi do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tem muito a ser explorado, tem águas profundas aqui em que podemos mergulhar e mergulhar e mergulhar e mergulhar até não encontrarmos chão, de tão profundo que é essa mensagem. E eu gostaria que você desse agora o máximo da sua atenção, o máximo da sua concentração, o máximo da sua energia para esse momento da palavra, porque do contrário você não vai usufruir dos detalhes dessa palavra. E nós nunca guardamos, eu repito isso vez por outra aqui, nós nunca guardamos um culto por inteiro na memória, de modo que a gente possa acessar. A gente vem a um culto e algumas coisas nos marcam poderosamente e a gente fica com isso no coração. A mensagem é a mesma coisa, a gente não guarda toda a mensagem. É uma parte, é uma frase, é uma ilustração, é uma vírgula, de modo que a gente tem que dar total atenção a esse momento, a fim de que a gente não perca aquele momento especial em que Deus vai falar com a gente. Porque senão pode ser naquele momento de distração, que você foi ao banheiro, que você foi beber uma água, que você foi ver alguma coisa no celular, e daí você perdeu aquela que seria a palavra de Deus para o seu coração. Tá bom? Vamos então ao texto, Evangelho segundo João, capítulo 11, versículo 44. Diz assim: saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Vamos orar mais uma vez? Deus, por nós mesmos não compreendemos a Tua palavra. É necessário que o Teu Espírito Santo lance luz às nossas mentes e aos nossos corações, para que então fique claro a Tua palavra como água diante dos nossos olhos. E que esta palavra, Deus, não seja apenas assimilada no nível conceitual, no nível cognitivo, no nível intelectual. Nós queremos que essa mensagem atinja o centro do nosso ser, mudando então as nossas vontades, gerando em nós novas emoções e gerando em nós decisões que serão para toda a nossa vida. Que assim seja, no nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, na década de 90, houve um levante de batalha espiritual muito grande na Igreja Evangélica do Brasil. E popularizou-se uma frase dentro desse movimento de batalha espiritual que era a seguinte: tá amarrado. Então alguém, na hora do culto, ameaçava cair, um irmão já chegava e dizia: está amarrado, está amarrado, está amarrado. E essa frase, ela tornou-se tão comum que ela saiu do nível da batalha espiritual e entrou no dia a dia. E daí então alguém chegava para o outro e dizia: rapaz, você está com a cara pálida de morte. O cara dizia: está amarrada essa palavra em nome de Jesus. E essa frase até hoje ainda tem aqueles que a utilizam a seu bel prazer. Ok, quando a gente olha para esse texto, a gente vê Jesus indo na contramão do tá amarrado. Jesus olha para Lázaro,
o vê todo envolvido com faixas, com ataduras, e parecendo uma múmia, e Jesus diz para Lázaro assim, ó, desamarrai, desamarra. A frase de Jesus aqui não é tá amarrado, a frase de Jesus aqui é desamarra. E esse capítulo da história de Lázaro é muito fácil da gente entender. Domingo passado nós vimos que Jesus disse a Lázaro, Lázaro, vem para fora. Pois bem, essa palavra de Jesus penetrou os ouvidos de Lázaro, ele se pôs em pé, e ele então passou a porta do túmulo. E chegou até o sol, e chegou até onde Jesus o queria. Só que ele chegou todo amarrado, todo enfaixado, cheio de ataduras. E Jesus então disse assim, desamarrai-o, desligai-o, deixa ele livre. Porque quando a gente para a filmagem aí, quando a gente tira uma foto de Lázaro, nesse momento, o slogan da vida de Lázaro poderia muito bem ser esse. Ressuscitado sim, liberto não. Ou ressurreto sim, mas não plenamente livre, porque ele estava envolto com aquelas faixas. Pois bem, você há de convir comigo que uma pessoa viva não deve ficar usando roupas de morto, não é mesmo? E até a título de curiosidade, a roupa, o nome que se dá à roupa que envolve os mortos é mortalha. Mortalha é o nome da roupa que se envolve os mortos. Então eu vou usar essa expressão ao longo da mensagem. Mortalha, leia-se, tecla SAP, igual a roupas de mortos. Então Jesus mandou desatá-lo, Jesus mandou que ele ficasse livre para que ele pudesse então andar e seguir com a sua vida. Pois bem, a essa altura você deve estar assim, e o Kiko? E o Kiko, pastor? Ou seja, o que essa história tem a ver comigo? O que essa história tem a ver com a gente? O que essa história tem a ver conosco, que estamos distantes dessa história há 2000 anos? E aí eu digo, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver com você que ouviu esse chamado de Cristo, vem para fora, e você veio das trevas para a luz, você veio do império das trevas para o reino do Filho do amor de Cristo, você saiu da escravidão e agora você está no reino da liberdade. Essa palavra tem tudo a ver com você, porque de igual maneira, nós precisamos também nos desvencilhar das roupagens da velha vida. O jovem, o homem, a mulher, a menina, que veio do mundo dos mortos espirituais, preste atenção no que vou lhe dizer, necessariamente vestes da morte consigo. Ou seja, eu que fui chamado das trevas para a luz, você que já saiu das trevas para a luz, você traz consigo alguns comportamentos nocivos, você traz alguns hábitos ruins, você traz algumas culturas no seu coração que só tem a ver com aqueles que ainda estão no reino das trevas. Você ainda pratica algumas coisas que já não tem a ver com a sua nova vida. Então, tem hábitos, tem comportamentos, tem manias, tem obsessões, tem traumas, tem maus hábitos que precisam ser deixados, largados, precisam ser abandonados, porque já não combina mais conosco, que fomos iluminados para essa nova vida com Cristo. Assim, como não combina vestes de morto numa pessoa viva. Lázaro passou, aquela múmia todo enfaixado, Jesus diz, tira tudo,
não combina mais com a vida que eu proponho para ele. Então tem coisas, querido, querida, que você precisa, em nome de Jesus, tirar essas roupas do coração, tirar essas roupas da alma, pegar isso tudo, jogar no cesto de roupa suja não, jogar no lixo mesmo e mandar o caminhão da coleta levar. Nós precisamos obedecer a essa ordem de Jesus, desatai-o e deixai-o ir, e isso tem que começar em nós. Daí então eu quero te mostrar alguns benefícios espirituais de se jogar essas roupas da morte fora. E talvez você me pergunta assim, Elton, mas em que a nossa vida melhora quando ficamos livres das roupas espirituais da morte? Eu quero então alistar algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, melhora no sentido de que ficamos livres para usarmos nossa máxima força. Gente, Lázaro recebeu a vida, ele se levanta dentro daquele túmulo, está todo enfaixado. Você já brincou de corrida de saco? Já brincou? Corrida de saco, pulando. Eu imagino que foi assim com Lázaro. Ele está todo enfaixado, vem para fora, e ele foi pulando, até que ele atravessou ali a porta do túmulo. Mas veja, ele recebeu vida do Senhor, ele tem força espiritual, tudo nele se fez novo pelo poder da palavra, mas ele não pode utilizar essa força, porque ele está todo amarrado. De modo que, se uma criança desafiasse Lázaro para um duelo, ele perderia. A criança daria na cara do Lázaro. A criança pisaria em cima do Lázaro e ele seria vencido. Olha, você que nasceu de novo, você pode viver na força poderosíssima que vem de Deus. Mas primeiro, você precisa se libertar dessas amarras espirituais. Essas amarras espirituais, essas roupas da morte. Volta aí, por favor, amor, para mim, o slide anterior. Eu até dei alguns nomes a essas amarras. Olha, roupas da morte, que a pessoa vem das trevas para a luz e ainda quer continuar a utilizar. Fofoca, vícios, sensualidade, apego excessivo ao passado. O cara sai das trevas para a luz, torna-se um moralista, hábitos pecaminosos, legalismo, frouxidão na vida sexual e etc. Se a gente quiser viver a nossa máxima força espiritual, a gente terá que se desvencilhar disso aí, para então poder militar na batalha espiritual. Lázaro perderia num duelo para uma criança, assim como aquele que nasceu de novo, mas ainda está envolvido com estas práticas, não terá autoridade para enfrentar as batalhas espirituais da vida. E as palavras que o apóstolo Paulo usa com respeito à batalha espiritual tem tudo a ver com essa ideia de tirar roupas velhas e colocar roupas novas. Olha o que ele diz em Efésios 6, do versículo 10 a 12. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos. Ou seja, vocês vieram para a luz. Vocês se despiram das roupagens antigas, mas agora vocês têm que se revestir, vestir de novo, vestir agora toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quem se despir das roupas da morte, chegará ao pleno potencial de Deus para a sua vida. Aleluia. Mas em segundo lugar, em que a nossa vida melhora quando ficamos livres das roupas espirituais da morte?
melhora no sentido de que ficamos livres para viver com, acompanha-me ali, saúde espiritual, emocional, física e psicológica. Como é que você chegou a essa conclusão, Elton? Acompanhe-me aqui neste raciocínio. Vem comigo. Você sabe o que acontece com o corpo físico depois da morte? Preste atenção, então, eu vou falar algumas coisas. Eu já vou para o terceiro dia depois que o corpo está ali sem vida. Ao terceiro dia, os fluidos começam a gotejar do corpo por todos os orifícios corporais. Todos os músculos do corpo relaxam ao terceiro dia. E daí, fezes, urina e tudo mais vem para fora do corpo. Após 3 dias, o corpo, a pele racha e arrebenta em múltiplas zonas por causa da pressão dos gases internos. A decomposição segue até que fique somente os ossos. E essa decomposição da carne de todos os membros, ela dura em torno de 1 mês em climas quentes e 2 meses em climas frios. Isso, é claro, abrindo um parênteses aqui, sem que tenha havido toda uma preparação do corpo para a preservação. Quando não se utiliza formol e outros elementos mais, o corpo, depois de 3 dias, a coisa está perdida. Pois bem, a gente está olhando para um cara que estava morto há 4 dias. Então a gente imagina como é que estava o corpo dele. Pois bem, Jesus veio e operou um milagre no corpo dele. Vamos pensar então em como estavam essas ataduras, estes lenços que estavam envolvendo o corpo de Lázaro, que eu repito, já estava no 4º dia do seu processo de decomposição e putrefação. Não tem outra resposta. As ataduras estavam molhadas de urina, de fezes, os panos já estavam todos molhados, até os panos já começavam também a entrar em decomposição. E se Lázaro saísse de dentro do túmulo e continuasse com estas roupas, agora com um corpo sadio, estas ataduras trariam doença para Lázaro. As bactérias que estavam ali presentes, etc, e etc, e etc. Gente, daí a gente chega a uma conclusão absolutamente lógica. Absolutamente lógica. Trazendo esse pensamento para dentro do plano espiritual. Uma pessoa que saiu do reino das trevas, que saiu do reino do diabo, que saiu daquela caverna de opressão, mas quer agora na nova vida andar com as roupas velhas do passado, logo não desfrutará de uma vida saudável espiritualmente, emocionalmente, física e psicologicamente. O cara veio do reino das trevas, ele chega no reino da luz, ele diz, olha, eu já tirei bastante atadura, mas essa atadura aqui do ódio eu não tiro não. Eu tenho ódio do meu pai que eu não libero perdão para ele de jeito nenhum. Pois bem, essa atadura aí vai te adoecer. Não, eu saí do reino das trevas, estou aqui no reino da luz, mas essa atadura aqui da violência eu não tiro não. Eu sou crente, eu não sou besta não. Vem para o meu lado não que eu resolvo tudo na mão. Eu sou assim, eu sou brabo. Aí pronto, continua a usar as vestes na nova vida que pertencia ao passado. Querido, a vida ressurreta com Cristo implica em tudo novo. Coração novo, alma nova, olhos novos, mãos novas, raciocínios novos, emoções novas, de modo que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram e eis que
tudo se fez novo. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Mas seguindo aqui na mensagem, em que a nossa vida melhora quando ficamos livres das roupas espirituais da morte. Em terceiro lugar, melhora no sentido de que ficamos livres para anunciar o Evangelho. Observe só a parte do corpo de Lázaro que estava enfaixada, amarrada e impedida com essas ataduras. Olha o versículo 44 aqui na tela, se você não quiser olhar na Bíblia. Saiu aquele que estivera morto tendo os pés e as mãos ligados com atadura. Aí você diz assim, tá, Welton, e o que os pés enfaixados com atadura tem a ver com o anúncio do Evangelho? Eu já entendi no caso de Lázaro, ele não ia poder se mover, não ia poder correr, não ia poder ir e vir com liberdade, mas o que isso tem a ver com a minha vida espiritual? Tem tudo a ver. É que a Bíblia, ela associa os pés com o anúncio do Evangelho. Veja só, Isaías 52, versículo 7, diz assim, que formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, quando ele escreve uma carta a uma igreja de Cristo que se reunia na cidade de Roma, ele toma esse versículo emprestado do profeta Isaías e aplica lá na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 15. E quando ele escreve uma outra carta a uma igreja de Cristo que se reunia na cidade de Éfeso, ele escreve a mesma coisa no capítulo 6, versículo 15. Lázaro, com os pés amarrados, ele não poderia ir às vilas, ir ao encontro dos seus amigos, chegar lá e dizer, gente, eu quero contar para vocês o que Jesus Cristo fez na minha vida. Ele estava com os pés amarrados, não poderia sair do lugar. Olha, eu quero encorajar você a formosear, embelezar e adornar os seus pés. Como, Elton? Como é que a gente faz isso? Simples. Você vai à casa dos seus amigos, vai lá à casa dos seus parentes e fala para eles o que Jesus tem feito na sua vida. Chega lá e diga assim, olha, eu estou indo numa igreja, e desde que eu comecei a ir a essa igreja, lá na igreja presbiteriana da Barra do Jucu, tem umas coisas mudando dentro de mim. Deus está começando a fazer sentido para mim. Agora Deus está começando a participar do meu dia. Eu estou sentindo mais paz no meu coração. Eu estou me alimentando espiritualmente dessas verdades. Ou talvez você já esteja num estágio avançado. Você já se batizou, você diz assim, olha, minha vida é outra, eu me encontrei com Cristo, me batizei, eu descobri o que Jesus Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Não foi uma morte qualquer, aquela de Jesus Cristo, foi a maior morte de toda a história humana, porque na morte de Cristo, Ele estava trazendo sobre si os pecados da humanidade. Os meus pecados foram lançados sobre Jesus e agora eu tenho paz com Deus. Agora o véu que me separava dele se rasgou, agora eu posso chegar diante do meu Pai, eu posso chamar Deus de Pai. Aí quando você olhar para os seus pés, mulher, pode ser que você não tenha feito a unha nesse fim de semana, mas você vai ver esses pés formosos, porque estão te levando para anunciar o Evangelho. Amém? Agora deixa eu só fazer um destaque aqui bem forte. Os pés são a base de sustentação de todo o corpo. Isso é óbvio, tirou os pés, a gente não tem mais sustentação. Transpondo então essa imagem para o campo espiritual, significa dizer o seguinte, que ninguém ficará em pé sem viver, sem sustentar a sua espiritualidade na evangelização. O crente que não prega o evangelho aos amigos e aos colegas e aos familiares está prostrado no chão há muito tempo.
Alexander Duff. Ele nasceu em 1806, morreu em 1878. Ele era um escocês e ele foi um missionário da igreja presbiteriana enviado à Índia. E ele teve uma daquelas sacadas assim, que só quando o Espírito sopra lá no nosso ouvido. Olha o que ele disse: a igreja que deixa de ser evangelística, em breve deixará de ser evangélica. E aí eu parafraseio, aplicando diretamente a você: o cristão que deixa de evangelizar, em breve deixará de ser evangélico. Mas vamos seguir que a gente tem muito campo aqui para explorar. Em que a nossa vida melhora quando nós ficamos livres das roupas espirituais da morte? Em quarto lugar, melhora no sentido de que ficamos livres para praticar boas obras. Veja no texto aí, gente. Olha a outra parte do corpo de Lázaro que estava enfaixada, amarrada e impedida com ataduras. As mãos. Veja os pés e as mãos ligados com ataduras. Se Lázaro continuasse com aquela mortalha sobre ele, ele ficaria extremamente limitado na sua capacidade de fazer, de construir, de erigir, de criar, enfim, de praticar boas obras. Aí você diz assim: Welton, o que as mãos enfaixadas com ataduras tem a ver com a prática das boas obras? Tem tudo a ver. Eu selecionei vários textos, mas eu não vou te cansar lendo todos estes textos, mas eu quero só ler dois aqui. Efésios 4, 28, o apóstolo Paulo diz àquela igreja o seguinte: aquele que furtava, porque o cara estava lá nas trevas, ele veio agora para a luz. Aí Paulo diz para ele: olha, preste atenção, aquele aí dentro da igreja que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Mas a prática da boa obra, gente, não é só dar cestas básicas, não é só fazer tapetes e doar para as famílias, não é só distribuir botijão de gás, não. Ela passa por aí necessariamente, mas ela vai muito além. Jesus Cristo disse em Marcos 16, 18, se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Então, preste atenção. A prática da boa obra, em socorro ao necessitado, seja de que natureza for, espiritual, emocional, psicológica, relacional, financeira, aquele apoio de encorajamento, sempre será o melhor a fazer. E eu quero destacar aqui o seguinte: Jesus, ele disse que quando nós praticamos boas obras, a nossa luz brilha diante dos homens, e o nosso Deus Pai que está nos céus, ele é glorificado. Ele disse isso lá em Mateus, capítulo 5, versículo 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Aleluia. Nós somos ressuscitados pela graça de Cristo para a prática das boas obras no mundo em que impera as obras más. Quando o sujeito estava aqui, no reino das trevas, ele só praticava o mal, era inveja, assassinato, toda sorte de maldade. Agora, quando ele vem para o reino da luz, Deus diz para ele o seguinte: olha, você furtava, agora você não vai furtar mais, você vai trabalhar, mas preste atenção,
O que você vai fazer não será só para você mesmo, você ainda vai ajudar aqueles outros. É por isso que quando Zaqueu converteu-se, ele disse assim: Senhor, se alguém tem o defraudado, eu vou pagar 4 vezes mais, e a metade dos meus bens eu vou distribuir para fazer o bem ao próximo. Louvado seja o nome de Jesus. Mas ainda, em que a nossa vida melhora? Quando ficamos livres das roupas espirituais da morte. Em quinto lugar, melhora no sentido de que ficamos livres para ter uma grande visão. Olha ali, gente, o Lázaro. Observe aí a outra parte do corpo dele que estava enfaixada, amarrada, impedida agora por um lenço. Versículo 44, nós já vimos os pés, as mãos, mas diz aí o texto, e o rosto envolto num lenço. Se Lázaro continuasse com aquela mortalha, ele ficaria extremamente limitado na sua visão, na sua capacidade de enxergar, de ver, de visualizar perto, médio e de forma abrangente. Na vida daqueles a quem essa palavra vem para fora, penetrou assim de maneira vivificante, Jesus Cristo também abriu os olhos do novo crente. Esse que passou da morte para a vida teve os seus olhos abertos. Todavia, alguns ainda continuam com esse lenço assim, na face, não conseguem enxergar muita coisa. Então, para esses, os olhos da fé visionária ainda estão obscurecidos. A visão das coisas de Deus ainda é um pouco pequena. E o grande propósito da vida ainda é visto turvamente. Mas em nome de Jesus, eu venho aqui dizer a você, tire essas vendas dos olhos e permita que nós, como igreja, entremos na sua vida e também te ajudemos aí no propósito de você retirar essas vendas e enxergar o mundo agora do ponto de vista de Deus. Deixa eu parafrasear aqui uma citação que eu ouvi de um homem que teve a sua visão aberta. Olha como é que ele passou a olhar para a vida. Se quiseres fazer alguma coisa para durar uma estação, plante flores. Se quiseres fazer alguma coisa para durar uma vida, plante árvores. Se quiseres fazer alguma coisa para durar uma eternidade, ganhe vidas para Jesus. Querido, querida, amplie a sua visão em nome de Jesus. E eu tenho batido numa tecla aqui, a cada vez que eu venho pregar, eu bato nessa tecla. Eu vou bater de novo, eu insisto com você. Entenda que a sua vida não é só trabalho, não é só lazer, não é só comida, não é só estudos, não é só boa colocação no mercado profissional, não é só esportes, não é só televisão, não é só Netflix, não é só WhatsApp, não é só redes sociais. A vida também não se resume a casar, ter filhos ou morrer. Ou a vida não se resume a nascer, crescer, reproduzir e morrer. Nascer, crescer, reproduzir e morrer. Até uma ameba, gente, faz isso. Qualquer animal faz isso. Nasce, cresce, se reproduz e morre. O que nos distingue, e aqui eu quero trazer essa minha palavra para o nosso contexto da fé evangélica. Nós temos que ir muito além disso, e não só pensar na vida em termos financeiros, ou em termos hedonistas, ou em termos religiosos. Nós precisamos elevar os nossos olhos e ver uma grande visão que Deus abre diante dos nossos olhos, de modo que a sua vida pode ser infinitamente maior,
mais útil, mais aproveitável, mais digna, mais nobre, mais elevada, quando você colocar a sua vida para a glória de Deus, para o encontro dos perdidos, para chamá-los à mesma graça que fez de você uma nova criatura em Cristo Jesus. Deus está nos chamando, queridos, para sermos parceiros dEle na redenção de uma humanidade que está apodrecida, que está sufocada, que está aprisionada, e só a igreja de Jesus pode sinalizar o caminho para esses que estão perdidos. E se não for eu, quem será? E se não for hoje, quando será? E se não começar aqui, aonde começará? Mas ainda, em que a nossa vida melhora quando ficamos livres das roupas espirituais da morte? Em sexto lugar, melhora no sentido de que ficamos livres para exalar o cheiro da vida. Gente, uma coisa tem que ficar clara para nós aqui. Deus operou o milagre da ressurreição em Lázaro, e não nos panos que o envolvia. Isso tem que ficar muito claro para nós. Porque depois de 4 dias, envolto ali naqueles panos, no seu corpo em decomposição, naqueles líquidos pútridos que vazava do seu corpo e que encharcaram aquela roupa, o cheiro do sepulcro também impregnou naquelas vestes mortuárias, o mofo daquele lugar se impregnou naquela roupa. Quando Lázaro sai, ele está vivo e bem, mas o cheiro que ainda exala não está legal, porque as roupas que o envolvem estão extremamente fedorentas. De modo que para Marta e Maria, irmãs dele, darem um abraço nele, um cafuné nele, ele tinha que tirar aquela roupa. Os amigos que estavam ali para saudá-lo e abraçá-lo e dizer que massa, Lázaro, primeiro ele tinha que tirar aqueles panos ali, porque não dava contato com Lázaro daquele jeito. Preste atenção agora. Propósito de Deus, com cada um dos seus filhos que ele tirou dessa tumba da morte para a vida, que ele ressuscitou dentre os mortos, é que tiremos estas vestes fedorentas da morte e que a gente saia por aí exalando o bom perfume de Cristo. Isso me faz lembrar o apóstolo Paulo, quando ele disse à igreja de Corinto o seguinte: graças a Deus, porém, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem, 2 Coríntios 2, 14 e 15. Gente, nesse mundo perdido que cheira a morte, só os cristãos que receberam essa fragrância do conhecimento de Cristo podem andar por aí, podem conversar com casais, podem entrar nas casas de famílias, podem entrar nos ambientes do trabalho, podem entrar nos shoppings, podem entrar nas pizzarias e exalar esse bom perfume de Cristo. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E eu encerro essa mensagem em 7º lugar, em que a nossa vida melhora quando ficamos livres das roupas espirituais da morte. Melhora no sentido de que ficamos livres para ter uma profunda intimidade com Cristo. É massa demais a gente olhar aqui para o texto e a gente perceber que a próxima cena na história de Lázaro com Jesus se dá em volta de uma mesa, num grandioso banquete. Olha o capítulo 12, nós estamos no 11, é o próximo capítulo, é a próxima cena. Olha o que diz ali:
6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Eu tenho uma certeza. Se Lázaro não tivesse se desvencilhado daquelas roupas mortuárias, ele não poderia se assentar à mesa com Jesus Cristo para esse momento de intimidade, para esse momento de banquete, para esse momento caro e doce de poder desfrutar da presença de Jesus. Para Lázaro ter se assentado àquela mesa, ele precisou jogar fora aquelas amarras, aquelas faixas, aquelas ataduras, enfim, aquela mortalha. Preste atenção. Quem veio das trevas para a luz, mas ainda anda com as vestes inapropriadas da morte, não desfrutará de uma vida íntima com o Senhor. E você já sabe que roupas são essas. Eu as traduzi. O cara sai do reino das trevas, mas ainda vive na fofoca, vive na sensualidade, vida sexual desregrada, apegado aos vícios, ao passado, vive cheio de culpa, vive cheio de medos, vive numa religiosidade sem sentido, vive cheio de complexos, de moralismos, de legalismos, cheios de crenças em simpatias, ainda tem vínculos com o passado, ainda tem pecados de estimação. Ele saiu da lama, mas a lama ainda está nele, ele ainda está impedido de se assentar à mesa com Cristo. Preste atenção no que vou lhe dizer. Você que já saiu das trevas para a luz, quando você cai num pecado, ou quando você vive amarrado a algum pecado de estimação, eu não ouso, do alto desse púlpito, dizer que você não é salvo. Não. Eu não chego a esse ponto de dizer que você não é salvo. Mas eu lhe digo, com toda a certeza, mesmo sendo salvo, você não usufruirá de uma vida íntima com Jesus Cristo na terra. A palavra de Deus diz lá em Coríntios que alguns serão salvos como que pelo fogo, não é? Se a gente fosse trabalhar essa ideia em termos de concurso, seria o sujeito que passou assim de raspão, foi aprovado de raspão. Se você quiser ter uma vida íntima com Jesus Cristo, você vai precisar tirar essas vestes e tomar um bom banho para essa lama sair de você. Para você ter uma vida íntima com Jesus Cristo. Eu preguei sobre isso quinta-feira passada aqui. Para você ter uma vida íntima com Jesus Cristo, é preciso ser limpo de coração. É preciso ter uma alma santificada, ter os olhos purificados, ter uma mente sã, ter uma vida contínua de oração, ter tempos fartos com as Escrituras nas mãos e se banqueteando da palavra de Deus. Para ter vida íntima com Cristo e se assentar à mesa, é necessário ter um desejo ardente pela presença do Espírito de Cristo com você. E eu concluo essa mensagem chamando você, em nome de Jesus, a se libertar de todas essas amarras que porventura ainda estejam aí no seu coração. E quando assim for feito, você então vai poder usufruir da sua máxima força, de saúde espiritual, emocional, física, psicológica.
Você vai poder anunciar o Evangelho, praticar boas obras, ter uma grande visão, uma visão macro da vida, e você vai sair por aí exalando o bom cheiro de Cristo e tendo intimidade com Ele. Mas talvez você diga assim: pastor, eu ainda não cheguei nem aí. Eu ainda estou preso mesmo à morte. Eu ainda estou mesmo nas trevas. Eu ainda estou mesmo no reduto de Satanás. Mas eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo hoje. Eu quero passar da morte para a vida. Eu quero sair dessa escuridão para essa plena luz. O que eu faço? É simples. É você crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele veio a esse mundo morrer pelos seus pecados, para te reconciliar com Deus Pai. Ele disse assim: quem crer e for batizado será salvo. Ele disse assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Isso pode acontecer agora, imediatamente. Você rende o seu coração dizendo: Jesus, vem viver aqui dentro de mim. Vem ser o Senhor e o Salvador da minha existência. Porque eu não quero mais viver essa vida. Eu quero experimentar da vida que tu tens para mim. Vamos ficar em pé. O Ministério de Louvor aqui à frente. Você que está aí na internet nos assistindo, Deus te abençoe. Se você ainda não entregou o coração a Jesus, entregue. Se você já entregou, mas está amarrado a estas coisas, se liberte disso, em nome de Jesus.